Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja. Aqui quem vos fala é o pastor Adenilson Berto. Eu venho falar de uma revelação que uma irmã teve em 2019, uma irmã chamada Michele Antunes. Ela teve esta revelação em 2019 e ela postou em 2020. E esta revelação está relacionada à Rússia e à Ucrânia, ao que está acontecendo lá neste momento. E eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu ouvi esta revelação 2 vezes, alguns meses atrás, e depois acabei me esquecendo. E por esses dias ouvi outra vez, e eu creio nesta revelação, por isso estou postando aqui no canal. E falam 2 coisas ali muito importantes, igreja. Fala sobre esta guerra que está acontecendo, fala do acordo de paz, as 2 coisas importantes que eu falei, o acordo de paz e o arrebatamento. Amém, irmãos? Vamos ouvi-la. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu quero contar 3 sonhos que Deus me revelou. E esses sonhos, eles falam da vinda de Jesus. São sonhos que para mim impactou muito na minha vida. E creio que vai impactar na sua vida também. Eu tenho visto que muitos têm sonhado com arrebatamento, com outras revelações. E Deus ele tem me incomodado um pouco nesses dias para estar aqui e contando esses sonhos. O primeiro sonho eu tive em outubro do ano de 2019. Eu estava numa consagração com Deus. Eu tinha feito uma consagração de 21 dias. E dentre esses dias, o Senhor me revelou um sonho. Nesse sonho, eu estava numa cidade e eu lembro que eu sentia que não era o Brasil. Eu moro no Brasil, mas no sonho parecia que eu não estava no Brasil, parecia que eu estava em outro país. Eu sentia no meu íntimo, parecia que era a Rússia. Eu quero relatar aqui que eu nunca estive na Rússia, não conheço a Rússia, nunca saí fora do Brasil. Mas na minha intuição, no sonho, eu estava na Rússia. E eu andava, era um dia de sol, um dia muito bonito, um dia normal. Eu via as pessoas trabalhando, eu via pessoas em cafés, eu via pessoas no mercado. Enfim, era um dia normal e eu andava e eu observava aquela situação. Em um momento do sonho, eu repentinamente fui arrebatada. O meu corpo ele foi sugado, como se alguém me sugasse para cima. E eu comecei a subir numa velocidade muito, muito rápida. O meu corpo começou a subir, e ali eu sentia que eu ia chegar em algum lugar. E em espírito, eu comecei a ver que algumas pessoas também estavam subindo junto comigo. Era como se fosse umas 10 pessoas, não dava para contar, mas era pouco aquelas pessoas que estavam subindo. E eu comecei a ir, era tudo muito rápido e eu já estava nas alturas. E quando eu ia chegar em determinado lugar, eu lembro que eu cheguei num planeta. E na minha intuição, novamente, eu entendia que eu estava dentro de um planeta. Eu não sabia dizer que planeta era esse, mas era um planeta.
Só que tinha um detalhe naquele planeta. Aquele planeta, ele era totalmente escuro. Não dava para ver nada lá dentro, ele era escuro. E eu ali, alguns segundos eu posso dizer, e eu comecei a sentir que estava se aproximando de mim um ser, mas como aquele planeta era muito escuro, não dava para ver quem era aquela pessoa, e eu não vi. Mas veio uma voz, eu posso dizer para quem está assistindo o vídeo que era uma voz maravilhosa. E ele tranquilamente, ele disse uma mensagem assim: logo farão acordo de paz. E quando ele falou aquilo, era como se o sonho tivesse voltado no começo, eu estivesse andando na cidade como se nada tivesse acontecido. Eu voltei em frações de segundo, eu estava na cidade de novo. E a cidade estava tudo normal, as pessoas trabalhando, saindo. E aí eu comecei a refletir naquele sonho, dentro do mesmo sonho. E eu pensava assim, nossa, eu acho que eu estou na Rússia. E na hora que eu mentalizei isso, alguém disse assim, eu ouvi aquela voz de novo e aquela voz disse assim: a revelação que foi dado a você foi na cidade de Kiev. Então eu acordei. Quando eu acordei do sonho, tinha algumas coisas que aconteceram no sonho que eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque assim, a gente ouve falar da Rússia, a gente ouve falar de tantos países, mas eu não lembrava dessa palavra Kiev. Eu tentava pensar o que era isso, Kiev, e aí eu coloquei no Google, digitei no Google e apareceu que Kiev é a capital da Ucrânia. Eu falei, nossa, Senhor, Deus, ele é muito sublime, né? Eu não sei qual é a simbologia disso, por que eu tive essa revelação, por que Deus me mostrou em espírito ali na Ucrânia, em Kiev, eu não sei, até hoje eu não consigo entender por que Deus ele falou isso comigo, porque eu achava que era a Rússia, mas a Ucrânia é praticamente do ladinho ali, né, muito perto. Eu não sei qual é a simbologia, mas eu creio que tem algo de Deus sim. Então, Deus mostrou duas coisas nesse sonho que para mim foi um sonho muito forte, que foi o arrebatamento, que naquele momento estava acontecendo o arrebatamento, estava tudo aparentemente normal, mas de repente as pessoas começaram a ser arrebatadas. E dentro desse mesmo sonho, Deus falou sobre o acordo de paz, que eu acredito que é algo que muito em breve ele está para acontecer. Esse foi um sonho que eu tive, e eu queria relatar aqui um outro sonho que eu tive esse ano agora de 2020. Em certa noite o Senhor falou comigo que queria uma consagração, e eu fiz novamente mais 5 dias de consagração com o Senhor, para saber o que Ele queria falar comigo, com a minha família. Comecei na segunda-feira, era uma consagração de 5 dias de oração. Passou segunda, terça, e Deus ainda não havia falado nada. Quando foi na quarta-feira, assim que eu estava dormindo, eu senti como se o meu corpo, a minha alma, estivesse saindo e indo para algum lugar. E era como se eu estivesse voando sobre a terra. E eu comecei a sentir que do meu lado tinha um ser divino. Mas novamente eu não conseguia ver a aparência desse ser. Eu não vi o rosto, eu não vi o formato do corpo. Eu não via nada, mas ele ia falando comigo na minha mente.
Na minha mente eu ia ouvindo as palavras daquele ser e ele estava do meu lado. E eu comecei a voar por sobre a terra, até quando nós estávamos lá em cima, muito alto, nas nuvens. Eu via as nuvens, como se fosse o céu, assim, muito perto. Ele começou a me mostrar o céu. E eu vi o céu como se fosse assim, muitos fogos. Muitos fogos. Sabe quando a gente tem a festa do Ano Novo e tem aqueles fogos que a gente assiste no Rio de Janeiro, que é muito bonito de se ver? O céu estava assim. Eram milhares e milhares e milhares de fogos. E aquele ser, ele falava assim: olha o céu. Olha como o céu está em festa. E ele dizia assim: o céu já está em festa para receber os meus. Glória a Deus. E nós continuamos a voar. E ele começou a me mostrar um campo. Era um campo. E nesse campo, a plantação que tinha ali estava totalmente seca. Totalmente seco. Não tinha o que colher porque estava tudo muito seco. E aquele ser, ele falava muito pouco. Ele não falava muito, ele falava em poucas palavras. E ele dizia assim: olha esse campo. Olha a seca. E eu olhava. E depois nós continuamos a voar. E ele me mostrava uma cidade, aquela cidade estava vazia. Eu só vi uma pessoa andando, não sei qual o significado disso, mas ele mostrava e não tinha ninguém naquela cidade. E aí o meu corpo começou a voltar, a minha alma, o meu espírito, como se estivesse voltando, e até que eu acordei. Esse foi o segundo sonho que eu quero deixar aqui, mas eu tive mais um sonho. E foi agora no começo do mês de julho. Comecinho do mês. E esse sonho, de repente, eu comecei a subir. Eu comecei a subir muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muito rápido. E no que eu estava subindo, era, para vocês entenderem, a minha subida era como uma subida de foguete. Como uma subida de foguete. Eu subia. E eu já estava nas alturas, eu sabia que eu ia chegar em outro lugar. E Deus falava: falta pouco tempo. E depois, na segunda vez, ele falou: não resta mais tempo. E ele falava: mas como eu já estava subindo, parece que o que estava aqui já não me pertencia mais. Mas ele continuava falando: não dá mais tempo. A gente até tem que se segurar um pouco para não chorar, porque para mim foram revelações muito fortes. Depois a minha irmã também sonhou com arrebatamento. Eu creio que foi uma confirmação de Deus. Deus falando com algumas pessoas que a gente conhece para dar o aviso. Os avisos já foram dados para algumas pessoas do nosso convívio social. E o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é falar para você que eu sei que muitas pessoas estão sonhando. Eu tenho visto crianças sonhando com arrebatamento. Muitas pessoas. E eu quero dizer para você que está assistindo: Jesus está voltando. Tudo que nós estamos vivendo hoje, doenças, rumores de guerra,
crise financeira, mortes, tudo isso, sinais no céu, na terra, tudo isso é um sinal da vinda de Jesus. Falta pouco tempo. Que nós possamos nos santificar mais, estar atentos aos sinais, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe sua vida e possa revelar também para você sobre a vinda dele, porque ele vai voltar. É isso que eu quero deixar registrado aqui, que a nossa alma é algo muito importante. A gente corre atrás de tantas coisas, a gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto a essa terra, mas às vezes a gente esquece da nossa alma com Deus. A gente acaba esquecendo da nossa eternidade. O mundo hoje tudo tão corrido, a gente não tem mais tempo para falar que vai servir Jesus amanhã. Pode ser que Deus venha hoje para você, pode ser que Deus venha hoje para mim, mas o arrebatamento está muito próximo. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, esse vídeo é um dos